milionário. Vê a ex-mulher grávida a trabalhar como empregada de mesa. O que aconteceu a seguir mudou tudo. João Guimarães tinha uma caneta Montblanc de ouro maciço suspensa no ar. A 3 milímetros de assinar o contrato mais lucrativo da sua vida quando o mundo inteiro deixou de girar. Estava sentado na mesa principal do Ofado Real, o restaurante mais exclusivo e elitista de Cascais, Lisboa. À sua volta, 3 executivos imobiliários esperavam a sua assinatura para fechar uma compra de 4 milhões de euros. Tudo era perfeito. O fato azul marinho de João impecável, feito à medida, sem gravata, mas projetando o poder absoluto de um homem de 32 anos que havia conquistado a cidade. A sua barba curta e perfeitamente delineada, a sua postura dominante, era o rei do mundo. Um homem que sempre vencia. Um homem que havia superado a humilhação mais grandiosa da sua vida, ou assim acreditava. O seu olhar, frio e calculista, desviou-se um segundo do papel sobre a mesa de toalha branca e foi aí que a viu. O impacto roubou-lhe o oxigênio dos pulmões. Foi como embater contra um muro de betão a 200 km por hora. A uns 15 m de distância, na área menos iluminada do salão, havia uma mulher a limpar uma mesa. O contraste era violento, quase grotesco. No meio da elegante decoração de tons dourados, mármore e cristais finos, a mulher usava um uniforme de limpeza laranja berrante, barato e gasto, com golas e bordos brancos. Destava-se completamente. Mas não foi o uniforme que paralisou João. Foi ela, Valentina, a sua ex-mulher. A caneta escorregou dos dedos de João e bateu na mesa de vidro com um som seco, sujando o documento milionário com uma grossa gota de tinta preta. "Tudo em ordem, João?" perguntou um dos executivos com a testa franzida. João não respondeu, não pestanejou, não respirou. Os seus olhos escuros estavam cravados na mulher que estava ao longe. A sua mente, acostumada a processar números e estratégias em frações de segundo, colapsou perante a imagem irracional que tinha à frente. 9 meses antes, Valentina Marques, a mulher que ele amava com uma devoção cega, havia atirado os papéis do divórcio à cara. Disse-lhe que estava farta dele, que havia encontrado alguém melhor, alguém que tinha tempo para ela, e partira sem levar um único cêntimo, supostamente para viver um romance de luxo na Europa, com um herdeiro europeu. João havia passado quase um ano a odiá-la, engolindo o veneno da traição, afogando a sua dor no trabalho, até se tornar um magnata de aço, frio e intocável. Mas a mulher que tinha a 15 metros de distância não estava em Paris. Não estava coberta de joias nem a vestir alta costura. Valentina estava a esfregar a madeira de uma mesa com um pano branco de maneira frenética, errática, como se a sua vida dependesse de tirar uma mancha de molho. O seu cabelo castanho claro, que antes sempre caía em ondas perfeitas, agora estava preso num rabo de cavalo desalinhado. A sua pele clara estava avermelhada. Grossas gotas de suor desciam pela sua testa e pescoço. Parecia emagrecida, pálida, com profundas olheiras roxas sob os olhos, o olhar fixo para baixo, completamente partida. E então Valentina virou-se de perfil para alcançar a outra extremidade da mesa. O coração de João parou de repente. Debaixo daquele uniforme laranja asfixiante e barato, a barriga de Valentina era enorme, redonda, pesada e baixa. Uma gravidez muito avançada, mínimo 8 meses. O cérebro de João fez o cálculo matemático com a velocidade de um chicote. 9 meses de divórcio, 8 meses de gravidez. "Não", murmurou João, a voz áspera, mal um roçar na garganta. "João, senhor Guimarães", insistiu o advogado do outro lado da mesa, alarmado pela palidez cadavérica que havia coberto o rosto do empresário. João levantou-se com um empurrão. A pesada cadeira de carvalho rangeu violentamente contra o chão de mármore, atraindo os olhares curiosos de um par de mesas próximas. A João não se importou. Não se importava com o contrato, nem com os 4 milhões, nem com a sua reputação. Todo o ruído do luxuoso restaurante, o tinir das taças de cristal bacará, os talheres de prata, as risadas suaves da elite lisboeta desvaneceram-se, tornando-se um zumbido surdo. Só havia a ela. Valentina parou um segundo, soltou o pano sobre a mesa e levou uma mão à base das costas, arqueando-se com uma expressão de dor muda. Respirava pela boca exausta, como se o peso do seu próprio corpo e o da criatura que carregava dentro estivessem prestes a quebrar a sua coluna vertebral. Essa mulher que alguma vez foi a dona de metade do seu império, a mulher que caminhava com a testa erguida e um sorriso radiante,
Agora parecia um animal encurralado e à beira do colapso físico. João deu o primeiro passo na sua direção. Os seus punhos estavam tão cerrados aos lados do seu fato azul marinho que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma mistura tóxica de ira, confusão e um pânico visceral começou a ferver-lhe nas veias. Que raio estava a acontecer? Onde estava o amante milionário? Por que a mulher que destruiu a sua vida estava a limpar a sujidade de outras pessoas? E de quem era aquele filho que lhe deformava o corpo e a obrigava a arrastar os pés? João avançou pelo corredor central, desviando-se de um empregado de mesa. O seu olhar sério, implacável e contemplativo não se despegava dela. Iria exigir respostas. Iria destruí-la com palavras se fosse necessário. Iria cobrar-lhe cada noite de insônia. Mas antes que pudesse chegar, outra figura interpôs-se na cena, bloqueando o caminho de Valentina. Era Armando Costa, o gerente-geral do Fado Real. Um homem de 45 anos, de fato cinzento impecável, com o rosto tenso e a arrogância de quem gosta de humilhar aqueles que estão abaixo do seu estatuto. João parou a 3 metros de distância, parcialmente oculto por uma grande coluna de mármore e um arranjo floral extravagante. Estava suficientemente perto para ouvir tudo, mas fora do campo de visão da sua ex-mulher. Armando olhou para a mesa que Valentina acabara de limpar e depois passou um dedo indicador pela borda de madeira. Levantou-o no ar com nojo, como se tivesse tocado algo radioativo. A isto chamas limpar, Marques, sibilou o gerente. A sua voz baixa, mas carregada de veneno, desenhada para não interromper os clientes ricos, mas perfeita para destruir a sua empregada. Pago-te para que o lugar brilhe, não para que espalhes a sujidade de um lado para o outro. Valentina baixou a cabeça de imediato. João sentiu um chicote no peito ao ver esse gesto. A Valentina, que ele conhecia jamais, sob nenhuma circunstância, baixava a cabeça perante ninguém. Era feroz, orgulhosa. Uma mulher que não se deixava pisar. Agora o seu queixo tocava o seu peito num ato de absoluta submissão. Eu sinto muito, Sr. Costa, respondeu Valentina com a voz trêmula, rouca pela desidratação. Agora mesmo volto a passar o desinfetante. É que fiquei um pouco tonta, foi só um segundo. Não me importam as tuas desculpas de 5ª categoria, cortou Armando, aproximando-se dela de forma intimidatória. Valentina, com dificuldade devido à enorme barriga, deu um passo desajeitado para trás. Andas a arrastar-te pelo salão a semana toda. Se continuares a mexer-te como uma tartaruga, vais para a rua hoje mesmo. Não, por favor, suplicou ela, levantando o olhar pela primeira vez. Os olhos de João arregalaram-se ao ver o terror absoluto no rosto da mulher que amou. Sr. Costa, por favor, preciso deste trabalho. A renda vence na sexta-feira e não tenho dinheiro para a clínica. Juro que vou ser mais rápida. Não me despeça. Suplico-lhe. O som da súplica de Valentina atravessou o peito de João como uma faca serrilhada. Sentiu o sangue a bombear nos ouvidos. A ira que sentia contra ela há apenas 2 minutos estava a mutar num instinto escuro, primitivo e perigoso. Queria assassinar Armando Costa com as suas próprias mãos. Essa barriga que carregas não é problema meu, Marques, cuspiu Armando, apontando para a enorme barriga sob o uniforme laranja. Importa-me um demônio se estás grávida. Ninguém te obrigou a abrir as pernas. Aqui vens trabalhar. Se não consegues acompanhar o ritmo porque o teu filho te pesa muito, vai pedir esmola na rua, que é onde pertences. Tens 3 minutos para deixar esta área impecável, ou pegas nas tuas porcarias e vais-te embora. Entendido? A crueldade das palavras ressoou na pequena área. Uma grossa lágrima silenciosa rolou pela bochecha de Valentina, misturando-se com o suor. Apertou os lábios contendo o choro e assentiu freneticamente. Sim, senhor, entendido. Deixo-o impecável, murmurou agarrando o pano com mãos que tremiam de maneira incontrolável e começando a esfregar a madeira com desespero, dobrando o seu corpo com evidente agonia. Armando sorriu com satisfação, ajeitando as lapelas do casaco, virando-se para ir embora, mas não chegou muito longe. Uma mão do tamanho de um prato fechou-se à volta do seu pescoço por trás, agarrando o tecido do seu fato cinzento com tanta força que os botões da sua camisa ameaçaram rebentar. O gerente engasgou-se num arquejo sufocado quando foi puxado violentamente para trás. Deu de caras com o rosto ensombrado de João Guimarães. Os olhos de João já não eram os de um empresário calculista, eram os de um predador, a um segundo de destruir a sua presa. Tens algum problema com ela, lixo? Rosnou João, a sua voz ressoando num barítono profundo,
letal, alto o suficiente para que o murmúrio das mesas próximas se calasse de imediato. Armando empalideceu até ficar da cor da cinza. Conhecia João Guimarães. Toda a elite de Lisboa conhecia o magnata imobiliário. Era um dos clientes mais importantes e temidos da cidade. Senhor Guimarães, gaguejou o gerente tremendo sob o aperto que ameaçava cortar-lhe a respiração. Eu só estava a corrigir o pessoal. Não queria incomodá-lo. O som do nome Guimarães teve um efeito elétrico a 2 metros de distância. Valentina, que estava a esfregar a mesa com os olhos cheios de lágrimas, ficou completamente petrificada. O pano branco escorregou dos seus dedos, caindo em câmara lenta até ao chão. O oxigênio pareceu ser absorvido da sala. Lentamente, com o terror absoluto a desfigurar as suas feições, Valentina virou o rosto. A sua respiração parou. As suas mãos agarraram-se instintivamente aos lados da sua barriga saliente, como se tentasse proteger o bebê do olhar que se aproximava. João soltou Armando com um empurrão brutal, fazendo com que o gerente tropeçasse e caísse de joelhos sobre o mármore. Mas João já não olhava para o homem no chão. Os seus olhos cravaram-se diretamente em Valentina. O silêncio no restaurante foi sepulcral. Os olhares dos milionários à volta estavam fixos na cena. A tensão era tão densa que podia ser cortada com um cristal. João olhou-a de cima a baixo, o uniforme humilhante, as olheiras, o pânico nos seus olhos castanhos e, finalmente, aquela enorme barriga de 8 meses. Valentina recuou um passo embatendo contra um tabuleiro de copos vazios que um empregado de mesa havia deixado perto. O tabuleiro caiu ao chão. O som dos cristais a estalar em 1000 pedaços quebrou o silêncio como um tiro, mas nenhum dos dois se mexeu. Estavam frente a frente, o milionário traído e a ex-mulher destruída. João. João. Sussurrou Valentina com os lábios a tremer incontrolavelmente, recuando outro passo, querendo desaparecer, fugir, morrer, antes que ele fizesse a única pergunta que ela havia jurado nunca responder. João deu um passo na sua direção, esmagando os cristais partidos com os seus sapatos italianos, os seus olhos a arder de dor e raiva. 9 meses, Valentina. A voz de João era baixa, áspera, e ressoou no silêncio absoluto. 9 meses desde que fugiste. João baixou o olhar para a barriga dela, o cálculo a brilhar como uma sentença de morte nas suas pupilas. 8 meses de gravidez. Valentina cobriu a boca com as mãos, abafando um soluço, recuando até que as suas costas embatessem contra a parede. Não havia saída. O muro que havia construído para protegê-lo da verdade acabava de colapsar à sua frente. O silêncio no Ofado Real era absoluto, espesso, quase asfixiante. As dezenas de comensais milionários, acostumados a reclamar se o vinho não estava à temperatura exata, agora continham a respiração. Ninguém mexia um músculo. No chão de mármore, Armando, o temido gerente, continuava de joelhos, esfregando o pescoço avermelhado, paralisado pela violência contida que emanava do fato azul marinho de João Guimarães. Mas João não via mais ninguém. O mundo inteiro havia se reduzido à mulher encurralada contra a parede, Valentina, a sua Valentina, ou a mulher que alguma vez o foi. O cérebro de João, uma máquina treinada para devorar dados financeiros e detetar fraudes em segundos, trabalhava agora a uma velocidade vertiginosa, mas não com números de contas bancárias, mas com meses, com datas, com memórias que lhe queimavam o sangue. 9 meses exatos desde aquela tarde chuvosa em que ela atirou os anéis de casamento sobre a bancada de granito da sua mansão. 9 meses desde que o olhou com um desprezo glacial, afirmando que ele não era suficiente, que havia encontrado um homem de verdade, um empresário, europeu que lhe daria o mundo que João lhe negava por estar sempre a trabalhar. 9 meses desde que desapareceu sem deixar rasto, bloqueando as suas chamadas, apagando-se do mapa. E agora, à sua frente, uma barriga que gritava a verdade anatômica impossível de ocultar. 8 meses. O cruzamento de olhares foi devastador. João procurou nos olhos castanhos de Valentina a mulher fria e calculadora que o havia abandonado, mas não a encontrou no seu lugar. Só viu um animal ferido, aterrorizado. As suas mãos finas e ásperas, antes sempre adornadas com manicura perfeita e diamantes, agora estavam vermelhas, gretadas pelos químicos de limpeza e agarradas à sua barriga saliente com uma força protetora instintiva. 8 meses. A voz de João não foi um grito, foi um sussurro rouco carregado de um veneno que paralisou Valentina. Estás grávida de 8 meses.
Valentina engoliu em seco. O pânico oprimiu-lhe o peito, cortando-lhe a respiração. Os seus olhos encheram-se de lágrimas que se recusavam a cair. Sabia que João era brilhante. Sabia que ele não demoraria mais de 5 segundos a fazer a subtração. Se ela tinha ido embora há 9 meses e o bebê tinha 8. A concessão ocorreu exatamente nas semanas anteriores ao divórcio. Semanas em que eles ainda partilhavam a mesma cama. João, por favor, suplicou ela com um fio de voz, apertando-se contra a parede forrada de fina madeira, como se quisesse fundir-se com ela. Vai-te embora. Não faças um escândalo aqui. Que me vá embora. João soltou uma risada seca, desprovida de qualquer humor. Um som que fez tremer os empregados de mesa mais próximos. Que não façam um escândalo. Desapareces. Destróis a minha vida. Dizes-me que vais para Paris com um magnata que te vai tratar como uma rainha e encontro-te a limpar miséria em Lisboa, morta de fome e prestes a dar à luz. João deu um passo em frente, encurtando a distância. A sua imponente figura cobriu Valentina com a sua sombra. O cheiro da sua colônia cara, madeira e especiarias atingiu Valentina, desenterrando 1000 memórias que a golpearam como uma marreta no estômago. As contas não batem, Valentina. João elevou a voz pela primeira vez. Um rugido que ecoou no teto de dupla altura do restaurante. 9 meses sem te ver, 8 meses de gravidez. Quem é o pai? A pergunta flutuou no ar, como uma sentença de morte. Armando do Chão tentou intervir, aterrorizado de perder o seu emprego ou o prestígio do lugar. Esse. Senhor Guimarães, se a empregada o está a incomodar, a segurança pode retirá-la pela porta de serviço de imediato. João nem sequer o olhou. Virou o rosto apenas 1 milímetro, os seus olhos escuros a destilar uma fúria homicida. Se voltares a abrir a boca para a chamar de empregada ou tentar tocá-la, juro por Deus que compro este restaurante hoje mesmo só para ter o prazer de o destruir contigo dentro. Cala-te e não te mexas. Armando empalideceu e encolheu-se, fechando a boca hermeticamente. Valentina aproveitou esse segundo de distração. O instinto de sobrevivência, ou melhor, o instinto de proteger o segredo que lhe havia custado tudo, apoderou-se dela. Não podia deixá-lo fazer perguntas. Não podia deixá-lo investigar. Se João descobrisse a verdade, os homens que a haviam ameaçado iriam atrás dele, metê-lo-iam na prisão, ou pior. Com um movimento rápido, impulsionado por pura adrenalina, Valentina empurrou desajeitadamente uma cadeira para o corredor, bloqueando o caminho de João, e correu, ou pelo menos tentou. Correr com o peso de 8 meses de gravidez num corpo desnutrido era mais um tropeço desesperado. Virou sobre os seus saltos de borracha gastos e lançou-se para as portas de vai e vem da cozinha. Valentina, bradou João, a surpresa congelando-o por um microsegundo antes que os seus longos captores reagissem. Ela empurrou as portas metálicas da cozinha com ambas as mãos. O calor dos fornos, o cheiro a gordura, carne selada e o grito dos chefes a envolver. Entrou como um furacão laranja, tropeçando entre os cozinheiros, derrubando um tabuleiro de vegetais limpos. Cuidado, Valentina, gritou um ajudante de cozinha, esquivando-se por pouco. Sai da frente, foi o rugido que o seguiu. As portas de vai-vem voltaram a abrir-se com violência, batendo na parede. João Guimarães entrou na cozinha ignorando as normas de higiene, ignorando o caos que deixava pelo caminho. O seu fato de designer não encaixava naquele inferno de aço inoxidável e gordura, mas ele avançava como um tanque de guerra. Valentina olhou para trás por cima do ombro. O terror injetado nos seus olhos. Chegou à porta traseira de emergência. Empurrou-a com todo o peso do seu corpo e saiu para a noite de Lisboa. O golpe da porta de metal, ao fechar-se, ecoou nas paredes de tijolo. O beco traseiro do ofado real era o reverso exato da moeda. Lá dentro tudo era luxo, música suave e perfumes franceses. Lá fora cheirava a lixo podre, a umidade retida no asfalto e ao esmogue asfixiante da cidade. Uma lâmpada a piscar atirava uma luz amarela e doentia sobre os contentores de lixo industrial. Valentina apoiou-se contra a parede de tijolos frios, respirando pela boca em arquejos roucos. O coração batia-lhe tão forte contra as costelas que temia que se partissem. Agarrou a barriga com ambas as mãos, sentindo uma pontada aguda na base da pelvis. O bebê mexeu-se pontapeando com força, agitado pelo nível de estresse e adrenalina que inundava a corrente sanguínea da sua mãe. Calma, meu amor, calma, sussurrou Valentina com a voz partida, fechando os olhos com força,
rezando para que João não a tivesse seguido, rezando para que a deixasse ir. Mas o destino e João Guimarães nunca aceitavam um não como resposta. A pesada porta metálica abriu-se com um pontapé com um estrondo brutal. João saiu para o beco. O contraste da escuridão fê-lo parar um segundo até que os seus olhos se ajustassem. E ali a viu encolhida junto aos caixotes do lixo, suja, a tremer, envolvida naquele maldito uniforme laranja que lhe embrulhava o estômago de indignação e dor. Caminhou na sua direção com passos lentos, pesados, predadores. Cada passo ressoava no asfalto molhado. Valentina levantou o queixo, forçando-se a construir o muro de gelo que a havia salvado 9 meses antes. Tinha que mentir. Tinha que ser cruel. Se mostrasse fraqueza, ele escavaria até encontrar a verdade de por que o abandonou. «Vai-te embora, João!» gritou Valentina antes que ele estivesse a 2 metros. «Não te quero ver. Deixa-me em paz.» João parou a escassos centímetros dela. Era tão alto que a obrigava a olhar para cima. O seu rosto estava tenso, as veias do seu pescoço marcadas pela raiva contida. Não havia um ápice do homem apaixonado e suave que costumava preparar-lhe o pequeno almoço aos domingos. À sua frente estava o tubarão das ruas de Lisboa. «Não vou a lado nenhum, Valentina, não até me dizeres que raio significa isto.» João apontou com um movimento brusco de cabeça para a barriga da mulher. «Explica-me, por que o meu contabilista saberia somar melhor esta porcaria? Tu vais-te embora dizendo que me odeias, que tens um magnata à tua espera. Vais-te embora sem pedir pensão, sem levar um único cêntimo, supostamente para viver na Europa. E 9 meses depois encontro-te a limpar vômito num restaurante na minha cidade, a pesar 10 quilos menos e grávida de 8 meses. Valentina cerrou os punhos. As unhas cravaram-se nas palmas das mãos. «Não é assunto teu. A minha vida já não é tua.» «Claro que é», rugiu João batendo com o punho fechado na parede de tijolo mesmo ao lado da cabeça de Valentina. O impacto fez cair pequenos pedaços de argamassa. Valentina saltou no lugar assustada, mas não desviou o olhar. «Olha-me nos olhos, seja. Diz-me a verdade. Esse filho é meu?» A pergunta detonou no beco. O silêncio que se seguiu só foi interrompido pela respiração agitada de ambos e pelo zumbido elétrico da lâmpada partida. João baixou o olhar para a barriga. A sua respiração tornou-se errática. Uma mistura de esperança aterrorizada e fúria desoladora cruzou o seu rosto. Se aquele bebê era seu, se o seu próprio filho havia estado a limpar mesas, a passar fome, a arrastar-se pelo chão enquanto ele fechava negócios milionários brindando com champanhe, a culpa iria destruir. Valentina viu a vulnerabilidade nos seus olhos. Viu como a armadura de empresário se rachava por um segundo. Quebrou-lhe a alma. Queria abraçá-lo. Queria chorar no seu peito, sujando o seu fato caríssimo, e dizer-lhe que o amava, que nunca deixou de o amar, que vendeu todas as suas coisas de valor para pagar aos extorsionistas que ameaçaram fabricar evidências para o meter numa prisão federal. Queria dizer-lhe que o filho era seu, mas os bandidos foram claros. Se ele descobrir, não só o metemos preso, matamo-lo na prisão. Tu vais-te embora e desapareces. E se falares o bastardo não nasce. Valentina engoliu o nó de lágrimas, endureceu a mandíbula e tirou forças do desespero. O seu rosto transformou-se adotando uma máscara de arrogância forçada, fria e vazia. «Não sejas iludido, João», disse ela, cuspindo as palavras com um desprezo que lhe queimou a garganta. «O filho não é teu, é dele, do homem por quem te deixei.» João sentiu que lhe esvaziavam um balde de água gelada na nuca. A dor física atravessou-o. Os seus músculos contraíram-se até doer. «Dele?» João soltou uma gargalhada irônica, áspera, cheia de incredulidade e ressentimento. «Do milionário europeu? E onde está? Por que a mulher de um magnata está a limpar a sujidade do Armando Costa vestida de laranja? Onde estão os teus luxos, Valentina?» Valentina desviou o olhar, não conseguindo sustentar a mentira à frente dos seus olhos penetrantes. Olhou para o lixo. «Abandonou-me.» Soltou a mentira de repente, a voz trêmula, mas mantendo a personagem. «Foi um erro. Fui uma estúpida. O infeliz deixou-me quando lhe disse que estava grávida. Cancelou os meus cartões e deixou-me abandonada. Tive que voltar para Lisboa. Tive que procurar trabalho do que fosse para não morrer de fome.» João processava cada palavra. Os seus olhos escaneavam o rosto de Valentina como um detetor de mentiras. Observou o lábio partido pela desidratação.
Observou a postura dos seus ombros curvados. Observou a vergonha no seu rosto. Então é isso, murmurou João recuando meio passo, como se a mera proximidade dela o contaminasse. Trocaste-me por uma fantasia. Foste deitar-te com um idiota por dinheiro, e quando te deixou com o problema na barriga, acabaste a varrer miséria. O karma é uma cadela implacável, não é, Valentina? As palavras de João foram como facadas diretas no coração. Valentina sentiu que se afogava, mas a sentiu lentamente, aceitando o castigo, aceitando o ódio nos olhos do homem por quem estava a sacrificar a sua vida. Sim, João, sussurrou ela, uma lágrima traiçoeira escapando por fim e rolando pela sua bochecha suja. Sou uma estúpida. Tens razão. Já viste o quão miserável sou. Já tiveste a tua vingança. Agora, por favor, vai-te embora. Deixa-me continuar a trabalhar para poder comprar fraldas para o meu filho. João olhou-a por um longo segundo. O ódio era evidente. Sim, mas a inteligência de João Guimarães não se apagava pela raiva. Havia algo na voz de Valentina. Havia algo na forma como apertava os dentes, na forma como o seu corpo tremia não de medo, mas de dor física. As peças não encaixavam na perfeição. A mulher interesseira e impiedosa que ela descrevia não pediria perdão com os olhos enquanto cuspia veneno com a boca. Mas o orgulho é um monstro cego. João endireitou a sua postura, ajustou as lapelas do seu casaco com um gesto calculista, voltando a vestir a armadura inquebrável de aço. O seu rosto tornou-se uma máscara inexpressiva, letal. Tenho pena de ti, Valentina, disse ele, a sua voz fria como o gelo. Espero que o salário mínimo te chegue para o orgulho. Sem dizer mais uma palavra, João Guimarães deu meia volta e caminhou de volta para a porta traseira do restaurante. Abriu-a com força, entrou na cozinha e deixou o metal fechar-se bruscamente atrás de si, deixando Valentina sozinha na escuridão do beco. No instante em que ele desapareceu, as pernas de Valentina falharam. Desmoronou-se sobre o asfalto sujo, segurando a sua barriga com força, e desatou a chorar de uma maneira inconsolável, um choro mudo, dilacerante, afogando-se na sua própria dor no meio do lixo. Havia salvado João mais uma vez, mas dentro do João não caminhou para a porta de saída. Caminhou diretamente para a sua mesa, pegou no seu telemóvel e digitou um número. O seu instinto ardia como um alarme ensurdecedor. A versão de Valentina era perfeita, demasiado perfeita para ser real. E ele iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. João Guimarães atravessou as portas de vai-vem da cozinha em sentido inverso, deixando para trás o inferno de calor e frigideiras, para se reincorporar ao gélido e perfumado ar do ofado real. O seu rosto era uma máscara esculpida em granito. Ninguém na luxuosa sala de jantar se atrevia a olhá-lo diretamente nos olhos, mas todos sentiam a vibração letal que emanava do seu fato azul marinho. A escassos metros, junto à estação de serviço, Armando Costa, o gerente-geral, estava de pé, rígido como uma tábua, suando frio e passando um lenço de seda pela testa. Tremiam. Sabia que havia cruzado uma linha que poderia custar-lhe a carreira. João ignorou Armando como se fosse uma barata esmagada no mármore e caminhou com passos longos e decididos até a mesa central. Os 3 executivos imobiliários, que estavam petrificados há 10 minutos, endireitaram-se de imediato ao vê-lo chegar. O advogado principal, um homem grisalho de fato cinzento, esboçou um sorriso nervoso e empurrou o contrato manchado de tinta preta para o centro da mesa de vidro. João, que bom que voltas, disse o advogado limpando a garganta, fingindo que a cena de violência física e humilhação pública que acabara de presenciar nunca havia ocorrido. Suponho que foi um mal-entendido com o pessoal. Continuamos. Aqui tens a caneta. Só falta a tua assinatura para fechar a aquisição do ofado real pelos 4 milhões acordados. João ficou de pé à frente da cadeira de carvalho. Não pegou na caneta Montblanc de ouro maciço, nem sequer baixou o olhar para o papel. Os seus olhos, escuros e turbulentos, percorreram o ostentoso teto do restaurante, os candeeiros de cristal, as paredes de mogno e, finalmente, cravaram-se na porta de serviço por onde Valentina havia fugido. Essa imagem não o deixava respirar. A sua ex-mulher, a mulher altiva que exigia rosas de estufa todas as sextas-feiras, escondida entre o lixo de um beco, morta de medo, protegendo uma barriga de 8 meses. Algo estava nojento e errado em toda aquela equação. O negócio está cancelado, soltou João.
A sua voz foi baixa, plana, cortando o ar como uma guilhotina. Os 3 homens na mesa arregalaram os olhos desmesuradamente. O advogado grisalho levantou-se num salto empalidecendo. O que, João? Por Deus, estamos há 3 meses a negociar isto. O preço é uma pechincha. O mercado está no seu ponto mais alto. Não podes voltar atrás agora por um altercado com uma empregada de mesa. Damos-te um desconto adicional. Que te parece? 5% menos pelo mau momento. João apoiou ambas as mãos sobre a mesa de vidro e inclinou a sua grande estrutura para os executivos. A ameaça silenciosa na sua postura fez com que os 3 homens recuassem instintivamente nas suas cadeiras. Não me estão a ouvir, disse João pronunciando cada sílaba com uma lentidão arrepiante. Não quero o restaurante. Já não me interessa comprar o local comercial. Fez uma pausa, deixando que o pânico se instalasse nos rostos dos vendedores antes de desferir o golpe final. Quero o edifício completo. O silêncio na mesa foi absoluto. O advogado pestanejou, incapaz de processar a reviravolta. A torre comercial, João. Isso não está à venda. E mesmo que estivesse, estamos a falar de mais de 20 milhões de euros. Os donos não vão ceder o imóvel principal. Tudo tem um preço. Cortou João endireitando-se e abotoando o casaco com um movimento seco. Ofereçam-lhes 25 milhões. Dinheiro. Transferência imediata em 24 horas. Fechem o negócio hoje mesmo antes da meia-noite. 25 milhões. É uma loucura, João. Estás a pagar brutalmente a mais. Nenhum analista aprovaria este capricho. Por que raio queres o edifício inteiro? João virou ligeiramente a cabeça e fixou o seu olhar assassino diretamente em Armando Costa, que estava petrificado à distância, ouvindo a meias a conversa. Porque como dono do restaurante sou um simples investidor. Como dono do edifício sou Deus neste pedaço de terra. João elevou a voz o suficiente para que o gerente o ouvisse. E a minha primeira ordem divina será que o fado real tenha um novo proprietário. Será redigido um novo contrato. E a primeira cláusula não negociável exige o despedimento imediato de Armando Costa, sem indemnização, sem carta de recomendação. E se ele se atrever a processar, usarei todo o meu gabinete corporativo para garantir que não volte a conseguir trabalho nem a limpar casas de banho num posto de gasolina. Fui claro. O advogado engoliu em seco, assentindo freneticamente, aterrorizado pela demonstração de poder puro e desequilibrado que João acabara de exibir. Fui claro, João. Redigirei a oferta de imediato. João deu meia volta e caminhou para a saída principal enquanto avançava entre as mesas, tirou o seu telemóvel e marcou o único número que lhe importava naquele momento. Não era o do seu assistente nem o do seu banco. Era o de Lopes, o seu chefe de segurança e investigador privado, um ex-militar especializado em inteligência que podia encontrar um fantasma no fundo do mar se lhe pagassem o suficiente. Lopes, respondeu ao segundo toque. Senhor Guimarães. Lopes, deixa o que estiveres a fazer. Preciso que desloques todos os teus homens agora mesmo, ordenou João, empurrando as pesadas portas de vidro do restaurante e saindo para a quente noite lisboeta. Quero um relatório completo sobre Valentina Marques, a minha ex-mulher. Senhor, pensei que o assunto estava encerrado há 9 meses quando ela foi para Paris. Nunca chegou a Paris, Lopes. Acabei de a ver. Está aqui em Cascais. Está a trabalhar nas limpezas e está grávida de 8 meses. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Lopes, acostumado a situações extremas, soube imediatamente a gravidade do assunto pelo tom fraturado na voz do seu chefe. Entendido, senhor. Que perímetro devo procurar? Tudo, rosnou João subindo para a parte traseira da sua carrinha blindada enquanto o seu motorista fechava a porta. Quero as contas bancárias dela. Quero registros médicos de hospitais públicos e privados. Quero vídeos de segurança de caixas automáticos. Quero saber onde dorme, o que come, com quem fala e que raio tem feito cada maldito dia desde que atravessou a porta da minha mansão há 9 meses. Quero saber quem é o amante que supostamente a engravidou ou se alguma vez existiu. Isso requer invadir sistemas fechados, chefe. É caro e leva tempo. Importa-me um demônio o custo. Gritou João, batendo no encosto do assento do copiloto com o punho fechado, fazendo tremer o interior da carrinha. Pago-te para me trazeres verdades, não desculpas. Quero a despida no papel e quero esse maldito dossiê na minha secretária antes que amanheça. Se não o tiveres para as 6 da manhã, estás despedido. Sim, senhor.
Mãos à obra. João desligou a chamada e atirou o telemóvel para o banco de couro ao seu lado. Cobriu o rosto com ambas as mãos, esfregando os olhos com desespero. A imagem de Valentina no beco, a tremer, humilhada, a esfregar a barriga com as suas mãos gretadas, reproduzia-se na sua mente como um filme de terror em loop. Tenho pena de ti, havia-lhe dito. João cerrou os dentes até que a mandíbula lhe doeu. Se o filho era daquele estúpido milionário, ele próprio encarregava-se de os afundar a ambos. Mas se os números batiam certo, se aquela barriga de 8 meses era o resultado das suas últimas noites juntos, João soube naquele instante que o mundo ia arder. A descoberta do abismo eram às 4h15 da manhã. O escritório principal da Guimarães Imobiliária, no piso 40 de uma das torres mais altas de Lisboa, estava submerso na penumbra. Só o candeeiro de secretária de João projetava um cone de luz fria sobre a imensa mesa de vidro temperado. Atrás dele, as janelas do chão ao teto mostravam a cidade a dormir. Um tapete de luzes laranjas e brancas que parecia infinito. João não havia tirado o fato. Andava há horas em círculos como um leão enjaulado, bebendo café preto que já tinha sabor a ácido no seu estômago vazio. Não conseguia fechar os olhos sem ver o olhar aterrorizado de Valentina. O som da porta eletrônica a abrir-se quebrou o silêncio da madrugada. Lopes entrou. Usava um casaco de couro escuro e o seu rosto marcado por anos no exército parecia invulgarmente pálido e tenso. Traia nas mãos um envelope de papel grosso, volumoso, que parecia pesar 1 tonelada. João parou de repente. A sua respiração acelerou. Diz-me que o tens, Lopes. Lopes avançou até a secretária e deixou cair o envelope no vidro com um golpe seco, pesado, definitivo. Não olhou para João nos olhos. Tenho, senhor. Rastreamos tudo. Cruzamos dados das finanças, registros da Segurança Social, câmaras urbanas da PSP e hackeamos o histórico dos seus cartões cancelados. Tenho tudo. João aproximou-se da secretária, a sua mão a tremer ligeiramente enquanto se aproximava do envelope. Quem é o tipo? Perguntou a voz rouca, recusando-se a abrir o pacote. Quem é o europeu? Onde está escondido o cobarde que a deixou assim? Lopes engoliu em seco e cruzou as mãos nas costas em posição de descanso, adotando um tom estritamente profissional para amortecer o golpe. Não há europeu, senhor Guimarães. Nunca houve nenhum magnata. Revimos bases de dados migratórias e de companhias aéreas globais. Valentina Marques não saiu de Lisboa nos últimos 9 meses. Nem sequer pisou um aeroporto. A história do amante milionário em Paris foi uma mentira fabricada. João sentiu que lhe arrancavam o ar dos pulmões. Os seus dedos roçaram a borda do envelope. Uma mentira, sussurrou, sentindo um zumbido agudo nos ouvidos. Então, por que me deixou? Por que saiu de casa gritando que me odiava? Abra o envelope, chefe. As respostas não lhe vão agradar. João rasgou o papel manila com violência. Um maço de fotografias, impressas a cores, e dezenas de documentos financeiros caíram espalhados sobre o vidro iluminado. A primeira fotografia atingiu João diretamente no centro do peito. Mostrava Valentina com uma camisola velha e gasta a caminhar por um passeio partido no bairro da Cova da Moura, uma das zonas mais marginalizadas e perigosas da cidade. Carregava sacos de plástico do supermercado, e a sua barriga já era muito evidente. Na segunda foto, Valentina estava a subir por uma escada em caracol oxidada, agarrando-se ao corrimão metálico com expressão de esgotamento absoluto. Essas são capturas de câmaras de segurança de vizinhança de há 2 semanas, explicou Lopes apontando para a imagem. Esse é o seu domicílio atual. Vive num quarto de sótão de zinco e cimento, 12 quadrado metro. A casa de banho é partilhada com outros 4 inquilinos. Paga 150 euros de renda por mês e está com 2 meses de atraso. Meu Deus! Exclamou João dando um passo atrás, levando uma mão ao peito como se tivesse recebido um impacto de bala. Era a minha mulher. Ela era a dona de tudo isto. Por que está a viver na miséria? Por que não tirou dinheiro das suas contas conjuntas antes do divórcio? Eu nunca lhe bloqueei os cartões até que ela desapareceu. Lopes deslizou um extrato de conta sobre o vidro, empurrando-o para João. Os números estavam realçados em marcador fluorescente amarelo. Senhor, ela esvaziou as suas contas pessoais 3 dias antes de lhe pedir o divórcio. Vendeu o seu carro Mercedes, penhorou todas as suas joias, incluindo o anel de noivado de 5 quilates que o senhor lhe deu. Rematou as suas bolsas de designer e as suas roupas de marca a casas de penhores abaixo do seu valor real.
Reuniu em menos de 72 horas quase 400 mil euros em dinheiro. O cérebro de João colapsou. As matemáticas financeiras não faziam sentido. 400 mil euros, e está a viver num quarto de sótão de zinco morta de fome. Isso é impossível. Em que gastou o dinheiro? Drogas? Apostas. Lopes negou com a cabeça lentamente e a compaixão nos seus duros olhos de militar foi o que verdadeiramente aterrorizou João. Não o gastou, senhor. Transferiu-o. Tudo até ao último cêntimo. Lopes apontou para uma folha de transferências eletrônicas encriptadas que a sua equipa havia conseguido desencriptar naquela mesma madrugada. Aparece um depósito único de 390 mil euros para uma conta fantasma nas Ilhas Caimão. Rastreamos a conta matriz usando contactos de inteligência federal. Essa conta offshore não pertence a nenhum amante, senhor Guimarães. Pertence aos testas de ferro de Arthur Vale e Felipe Souza. O nome dos dois homens detonou na cabeça de João como uma bomba atômica. Arthur e Felipe, os seus antigos sócios maioritários, os homens a quem João havia descoberto a cometer uma fraude massiva na construtora 1 ano antes. João havia-os expulso da empresa numa reunião da direção brutal, tirando-lhes a sua percentagem e ameaçando-os com enviá-los para uma prisão de segurança máxima se voltassem a aproximar-se do seu império. Que tem a ver Valentina com Arthur e Felipe? João sentia que a sala rodopiava. A luz fria do candeeiro queimava-lhe os olhos. Revimos as câmaras de segurança do perímetro da sua mansão de há 9 meses, exatamente 2 dias antes de a senhora Valentina lhe pedir o divórcio. Lembra-se que o senhor esteve numa viagem de negócios em Nova York nessa semana? João assentiu mecanicamente. O suor frio começou a escorrer pela sua testa. Lopes tirou uma última fotografia do fundo do envelope. Estava escura, granulada, tirada por uma câmara de rua, mas a imagem era inconfundível. Mostrava a entrada de ferro forjado da mansão Guimarães. E ali, parados à frente da porta, interceptando Valentina, que acabara de descer do seu carro, estavam Arthur e Felipe, flanqueados por 2 homens armados. Interceptaram-na quando estava sozinha, senhor, disse Lopes, a voz grave e sombria. Segundo os informantes do submundo que contactei há 1 hora, Arthur e Felipe tinham em seu poder documentos falsificados e testemunhas compradas suficientes para o incriminarem pelo fraude que eles cometeram. A evidência falsa era perfeita, João. Se a apresentassem a um juiz federal, o senhor não só perdia a empresa, iria passar 20 anos numa prisão de segurança máxima. Os joelhos de João cederam. Teve que agarrar-se à borda da secretária de vidro para não cair ao chão. O ar não lhe entrava nos pulmões. Extorquiram Valentina, continuou Lopes sem piedade, destapando o poço de horror. Exigiram-lhe 400 mil euros em dinheiro para lhe entregarem a única cópia dessa evidência falsa e deixá-lo em paz. E puseram-lhe mais uma condição. Tinha que se divorciar do senhor e desaparecer. Se o senhor tentasse procurar os extorsionistas, ou se ela lhe dissesse uma única palavra da chantagem, matá-lo-iam a si e a ela. O silêncio que encheu o escritório do piso 40 foi ensurdecedor. João baixou o olhar para as fotos espalhadas. Valentina a caminhar com a camisola rota. Valentina a dormir num colchão no chão. Valentina a limpar mesas no O Fado Real para ganhar gorjetas e pagar 150 euros de renda. Ela não o havia traído. Ela não havia ido com outro homem. Ela havia o abandonado para lhe salvar a vida e o seu império. Ela havia assumido o papel da vilã cruel, suportando o seu ódio e o seu ressentimento durante 9 meses, porque era a única maneira de o proteger. Ela vendeu até a sua última gota de dignidade para pagar o resgate da liberdade de João. E o bebê, oh Deus, o bebê. João tapou a boca com a mão, abafando um soluço gutural, um som que parecia arrancado do fundo da sua alma. As lágrimas quentes e furiosas brotaram dos seus olhos escuros, caindo sobre o vidro da secretária e sujando os documentos financeiros. Se não havia amante europeu, se ela nunca havia estado com outro homem, se os 9 meses coincidiam perfeitamente com a última semana que dormiram juntos antes de ela assinar o divórcio. O bebê. A voz de João quebrou-se em 1000 pedaços, afogando-se em lágrimas. Caiu de joelhos sobre o tapete cinzento do seu escritório de luxo, agarrando-se ao peito, destroçado pelo nível de sacrifício que a sua mulher havia feito. O bebê é meu. Essa criança é minha. O homem mais poderoso da cidade, o empresário implacável que não sentia piedade por ninguém,
Desmoronou-se no chão chorando como uma criança ao aperceber-se do que havia feito. Havia humilhado a mãe do seu filho. Havia-a deixado sozinha num beco escuro, esfregando a sua barriga cansada enquanto ele a olhava com nojo. Lopes deu um passo em frente, agachando-se junto a ele. Senhor Guimarães, levante-se. Temos um problema muito pior. João levantou o olhar com os olhos vermelhos e o rosto banhado em lágrimas. Que podia ser pior que esta pesadelo? Lopes estendeu-lhe um último papel, um relatório médico de uma clínica comunitária. Quando rastreamos as suas visitas médicas, descobrimos isto. A senhora Valentina não foi trabalhar hoje ao Olfado Real. A sua chefe de turno mandou-a para a clínica pública há 3 horas. O seu estado de desnutrição severa e o estresse extremo a que foi submetida ontem à noite provocaram complicações mortais. Valentina tem pré-eclâmpsia severa. João sentiu que o mundo parava por completo. Está nas urgências do Hospital de Santa Maria e os médicos dizem que ela e o bebê não passarão desta noite. João Guimarães não se lembra de se ter levantado. Não se lembra de ter atravessado as portas de vidro do seu escritório corporativo, nem da descida vertiginosa no elevador privado do piso 40. A sua mente havia se fraturado, deixando unicamente espaço para um instinto primitivo e desesperado: chegar a ela. As portas do elevador abriram-se no estacionamento subterrâneo. As chaves. Dá-me as malditas chaves! Rugiu João, arrancando o comando da carrinha blindada ao seu motorista, que recuou assustado contra a parede de betão. Lopes correu atrás dele, subindo para o banco do copiloto, justo quando o motor voito da carrinha rugiu com uma ferocidade ensurdecedora. Os pneus rangeram contra o pavimento polido, deixando um rasto de fumo preto e cheiro a borracha queimada, enquanto João acelerava para a rampa de saída. A agulha do velocímetro disparou. Eram as 4h32 da manhã. As ruas de Lisboa estavam vazias, envoltas na neblina cinzenta da madrugada. João conduzia como um homem possuído, saltando semáforos vermelhos, cruzando as avenidas principais a mais de 160 km por hora. As suas mãos apertavam o volante forrado a couro com tanta força que os nós dos dedos pareciam prestes a arrebentar a pele. Na sua cabeça, as palavras da noite anterior repetiam-se como uma tortura implacável. Tenho pena de ti, Valentina. Espero que o salário mínimo te chegue para o orgulho. João soltou um grito abafado, um som gutural que ressoou no interior da cabine de luxo. Bateu no peito com o punho fechado, tentando arrancar a dor física que lhe esmagava os pulmões. Fui eu, Lopes, gritou João com a voz dilacerada pelas lágrimas. Fui eu quem a empurrou ao limite. Ontem encurralei-a naquele beco. Gritei-lhe que era um lixo. Deixei que aquele imbecil gerente a humilhasse à minha frente. Ela estava a salvar minha vida e eu estava a destruí-la. Lopes, agarrado à pega de segurança pela velocidade suicida do veículo, tirou o seu telemóvel. Senhor, concentre-se na estrada. Já contactei o diretor de cirurgia do Hospital Cufitejo. Tenho 3 especialistas privados a caminho do Santa Maria. Tem ordens para a transportar para a melhor suíte de cuidados intensivos do país assim que chegarmos. O dinheiro não será um problema. Importa-me um demônio o dinheiro. Rugiu João com os olhos injetados em sangue, as lágrimas a turvar-lhe a vista. Se ela morrer, Lopes, se o meu filho não nascer, vou queimar a cidade inteira começando por mim mesmo. Ao longe, as luzes de emergência do Hospital de Santa Maria recortaram a escuridão. Era um edifício enorme, cinzento, desgastado pelo tempo e pela falta de orçamento, um lugar saturado de dor e carências, o exato oposto ao mundo de mármore e ouro em que João havia vivido enquanto a sua mulher grávida limpava mesas para sobreviver. João travou a carrinha bruscamente, invadindo a faixa das ambulâncias e saiu antes que o motor se desligasse por completo. Correu para as portas das urgências. O impacto da realidade dentro do hospital foi como receber um golpe com um bastão de basebol no estômago. A sala de espera era um caos asfixiante. Dezenas de pessoas dormiam em cadeiras de plástico duro, mulheres a chorar nos cantos, o cheiro a desinfetante barato misturado com suor e doença. As luzes fluorescentes piscavam projetando um tom mortecino sobre as paredes descascadas. João atravessou a sala empurrando as pessoas sem cerimônia. A sua imponente figura no fato azul marinho de designer, agora amarrotado e sem gravata, destoava violentamente com a miséria do lugar. Chegou ao balcão da recepção,
Um vidro blindado sujo atrás do qual uma enfermeira exausta digitava num computador antigo. Valentina Marques, exigiu João batendo no vidro com a palma da mão aberta. Onde está? Deu entrada há 3 horas. A enfermeira levantou o olhar irritada. Senhor, faça silêncio. Isto é um hospital. Tem que tirar uma senha e esperar. Não vou esperar um maldito segundo, bradou João, a sua voz ressoando em toda a sala de urgências, fazendo com que os guardas de segurança à porta ficassem em alerta. Sou João Guimarães. Comprarei este hospital inteiro e despedirei a si e a cada maldito diretor se não me disserem que cama está a minha mulher nos próximos 5 segundos. Lopes chegou logo atrás, mostrando a sua identificação militar e intervindo antes que os guardas puxassem os seus cacetetes. É uma emergência crítica, senhorita. Paciente com pré-eclâmpsia severa. Valentina Marques, por favor. A enfermeira empalideceu ao ouvir o tom dos homens e verificou o ecrã rapidamente. Área de choque no fundo do corredor, atravessando as portas vermelhas. Mas não podem entrar lá. É acesso restrito. João não esperou que ela terminasse a frase. Correu para as portas duplas vermelhas, empurrando-as com ambos os braços. A área de choque era um inferno de movimento. Máquinas a apitar freneticamente, enfermeiros a correr com sacos de soro, médicos a gritar ordens. E ali, na cama número 4, separada apenas por uma cortina de tecido manchado, encontrou-a. O mundo de João parou. O oxigênio abandonou a sala. Valentina estava deitada sobre os lençóis brancos, pálida como mármore. Os seus lábios, antes cheios e rosados, agora tinham um tom azulado e gretado. Tinha tubos de oxigênio no nariz e 3 vias intravenosas espetadas nos braços finos e magoados. O asqueroso uniforme laranja de limpeza havia sido cortado com tesoura para lhe colocarem os monitores, deixando a descoberto a sua enorme barriga de 8 meses. Mas o que quebrou definitivamente a alma de João não foram os tubos nem as máquinas, foi ver as suas mãos. As mãos de Valentina, caídas inertes aos lados da cama, estavam cobertas de chagas, cortes e queimaduras químicas por usar lixívia industrial sem luvas de proteção. O homem que controlava o destino financeiro de meio país caiu de joelhos junto à cama de metal barata. Meu amor, sussurrou João, a voz quebrada afogando-se no seu próprio choro. Valentina, meu Deus, o que te fizeram? O que eu deixei que te fizessem? Pegou numa daquelas mãos maltratadas, levando-a aos lábios e beijando cada cicatriz, cada queimadura, banhando a sua pele com lágrimas ferventes. Perdoa-me, minha vida, por favor, não me deixes. Suplico-te, não me deixes. Os alarmes do monitor cardíaco sobre a cama começaram a apitar com uma cadência aguda, rápida e aterrorizante. A linha verde subia e descia erraticamente. Senhor, tem que sair daqui agora mesmo, gritou um enfermeiro tentando afastar João da maca. Não a vou soltar, rugiu João, agarrando-se à mão da sua mulher, como se fosse um salva-vidas no meio do oceano. Um médico jovem com a bata amarrotada, olheiras profundas e o rosto endurecido por 1000 batalhas perdidas nas urgências, abriu caminho empurrando entre as cortinas. Era o Dr. Silva, chefe de turno. Liberem a área. Preparem-me 100 mg de labetalol intravenoso. Já a pressão está em 190 sobre 120, ordenou o médico revendo o ecrã do monitor antes de cravar os seus olhos furiosos em João. Quem raio é o senhor e o que faz na minha área de choque? Segurança. Tirem-no daqui. Lopes interceptou os guardas na entrada da cortina, formando um muro intransponível com o seu corpo. João levantou-se lentamente, sem soltar a mão de Valentina. Os seus olhos escuros, inundados em lágrimas, refletiam a ferocidade de um leão ferido. Sou João Guimarães, é a minha mulher e é o meu filho que está no seu ventre, o doutor. Silva parou de repente, olhou para o fato de milhares de euros de João, olhou para o seu relógio suíço e depois olhou para a paciente desnutrida, suja e destroçada que usava um uniforme de porteiro barato. A indignação cruzou o rosto do médico como um relâmpago. O marido? O médico soltou uma risada amarga e desrespeitosa, avançando um passo em direção a João até ficar a centímetros do seu rosto. Não se importou com o dinheiro nem com a aura de poder do magnata. Na sua sala de urgências, ele era a autoridade máxima. Onde raio esteve nos últimos 8 meses, senhor Guimarães? O golpe da pergunta atingiu João em cheio no rosto. Quis responder. Quis explicar o engano, a extorsão dos seus sócios, o maldito orgulho que o havia cegado. Mas as palavras morreram na sua garganta.
Tudo soava a desculpas vazias à frente do corpo agonizante da sua mulher. Fui um imbecil. Conseguiu articular João com a voz partida pelo arrependimento absoluto. Fui um cego, mas já estou aqui. Tenho os 3 melhores especialistas do Hospital CUF Tejo à espera lá fora. Exijo que a transportem imediatamente. Já ordenei um helicóptero médico. Vou levá-la para cuidados intensivos privados. O doutor. Silva negou com a cabeça, a sua expressão tornando-se sombria, quase funesta. Guarde a sua carteira, Sr. Guimarães. Não pode transportá-la para lado nenhum. Se a mexer desta cama, se a subir para uma ambulância ou para um helicóptero, a sua mulher entra em paragem cardíaca antes de chegar ao estacionamento e o bebê asfixia-se em minutos. Ficam aqui. João sentiu que o sangue lhe gelava nas veias. O pânico, cru e asfixiante, paralisou-o por completo. Que tem? Sussurrou João. O terror a desfigurar as suas feições. Diga-me exatamente o que tem e como o resolvo. O doutor. Silva pegou numa pasta de alumínio cinzenta aos pés da cama e atirou-a a João contra o peito. João apanhou-a por instinto. Leia o senhor mesmo, já que parece ter respostas para tudo. Cuspiu o médico ajustando a máscara de oxigênio de Valentina. Não é só pré-eclâmpsia, Guimarães. A sua mulher está a morrer de esgotamento crônico e desnutrição severa. O seu nível de hemoglobina é de 7. Está anêmica. O corpo desta mulher tem-se estado a consumir a si mesmo para manter vivo o bebê. João abriu a pasta. Os números médicos bailaram à sua frente, mas as notas à margem do paramédico que a recolheu no restaurante foram punhais diretos ao seu coração. Paciente encontrada inconsciente. Jornada laboral de 14 horas diárias de pé. Ingestão calórica mínima nos últimos meses. Estresse pós-traumático severo. Revisei os seus pertences procurando um contacto de emergência. Continuou o doutor assinalando uma bolsa de tecido barata e rasgada no canto da sala. Não trazia nem um cêntimo para comprar uma garrafa de água, Sr. Guimarães, mas trazia os seus comprovativos da casa de penhores. Tem estado a penhorar até os seus sapatos para pagar as consultas de uma clínica de bairro, assegurando-se de que o bebê recebia as vitaminas que ela não estava a consumir. João caminhou desajeitadamente para a cadeira de plástico. Pegou na velha bolsa de tecido de Valentina e abriu-a com mãos trêmulas. No interior não havia maquilhagem de designer nem cartões dourados. Havia uma camisola remendada, um tupperware vazio com restos de arroz branco, 3 recibos de penhor amassados e num envelope de plástico protetor. Perfeitamente cuidado, ao contrário do resto das suas coisas, uma ecografia a preto e branco. João tirou a imagem. Era um perfil perfeito, o nariz pequeno, a testa, o milagre da vida abrindo caminho no meio do inferno que ela havia suportado em solidão. Na margem inferior, com a letra cursiva de Valentina, havia uma frase escrita em tinta azul. Para que o teu pai esteja a salvo, meu amor. O choro de João explodiu incontrolável, destruindo qualquer fachada de homem duro que lhe restasse. Caiu sobre a cama, abraçando a barriga saliente de Valentina, sujando o lençol branco com as suas lágrimas de agonia. Acorda, por favor, Valentina, acorda, gritava João, acariciando o rosto frio da sua mulher. Já sei tudo. Sei o que fizeste por mim. Sei que vendeste a tua vida para me salvares desses malditos. Não morras, por Deus. Não me deixes este império vazio sem ti. O doutor Silva observou-o, a raiva diluindo-se lentamente perante a crueza da dor do magnata, compreendendo que a história por trás daquela tragédia era muito mais escura que o simples abandono. Senhor Guimarães, disse o médico, a sua voz baixando de tom, adotando uma urgência clínica e fria. A pressão sanguínea não cede. Os rins de Valentina estão a começar a falhar pela pré-eclâmpsia. João levantou o rosto com os olhos inchados. Que significa isso? O doutor olhou para os monitores, depois olhou para a barriga de Valentina. Significa que o corpo da sua mulher já não pode suportar a gravidez. O estresse extremo que sofreu ontem à noite foi o detonador final. A placenta está a descolar-se. O som agudo e contínuo do monitor fetal começou a soar na pequena sala, enchendo o espaço com o aviso de uma morte iminente. O ritmo do coração do bebê estava a cair drasticamente. Código vermelho na sala 4. Gritou o Dr. Silva para o corredor, a sua voz cortando o ar com a autoridade do pânico controlado. Parem o bloco operatório 2. Chamem a neonatologia de imediato. As portas de vai-vem explodiram. 4 enfermeiros entraram a correr,
destravando os travões da maca de Valentina. Para onde a levam? João interpôs-se no caminho, aterrorizado, recusando-se a soltar a sua mão. Para o bloco operatório, Guimarães, gritou o médico, empurrando-o para o lado. Temos que tirar essa criança nos próximos 10 minutos, ou os dois vão morrer nesta maca. Rápido, empurrem. João correu junto à maca pelo longo corredor iluminado pelas luzes fluorescentes brancas. As rodas rangiam contra o chão de linóleo. Valentina continuava inconsciente, a sua cabeça a balançar com o movimento, a sua respiração superficial e irregular. Amo-te. Amo-te com a minha vida inteira. Resiste, meu amor. Sussurrava João ao ouvido correndo ao seu lado, até que chegaram às pesadas portas metálicas da área cirúrgica. Até aqui, senhor Guimarães. Um guarda de segurança robusto barrou-lhe o passo com ambos os braços. As portas duplas fecharam-se bruscamente. Através do pequeno vidro da porta, João viu como a maca de Valentina desaparecia sob as potentes luzes do bloco operatório. Ficou ali parado no corredor vazio, com as mãos manchadas do suor frio da sua mulher, a ecografia do seu filho amassada no punho e a alma pendurada por um fio. O homem que ontem acreditava controlar tudo, hoje só podia rogar de joelhos ao destino que lhe desse a oportunidade de se redimir. O corredor fora dos blocos operatórios era um túnel interminável de luz branca, frio e asséptico. João Guimarães, o homem que fazia tremer as direções mais impiedosas do país, estava sentado no chão de linóleo com as costas apoiadas contra a parede, olhando fixamente para suas próprias mãos. Estavam manchadas de sangue, o sangue de Valentina. O relógio pendurado sobre as portas metálicas duplas marcava as 5h47 da manhã. Levava 1h15 de agonia pura. Cada segundo que a luz vermelha de cirurgia em curso permanecia acesa, sentia que uma prensa hidráulica lhe esmagava as costelas. Lopes, parado estoicamente a um par de metros de distância, mantinha a guarda recusando chamadas urgentes da empresa. Nada importava. O império imobiliário de João podia arder até aos alicerces naquele mesmo instante, e a ele não lhe importaria em absoluto. O silêncio sepulcral do corredor foi rasgado pelo som de passos apressados e pela respiração agitada de alguém a correr. As portas do fundo abriram-se de repente. Uma mulher robusta de uns 50 anos atravessou o limiar. Usava a sua roupa de rua mal posta sobre o uniforme do Ofado Real. O seu rosto estava banhado em suor e lágrimas. Era Celeste, a colega empregada de mesa de Valentina, a única pessoa que havia mostrado um ápice de humanidade com ela naquele inferno de restaurante. Valentina! Onde está Valentina Marques? Gritou Celeste, a sua voz a ecoar nas paredes estéreis, procurando alguma enfermeira com desespero. Ligaram-me do turno da noite. Disseram-me que a trouxeram em código vermelho. Lopes deu um passo em frente para a interceptar por protocolo de segurança. Mas João levantou uma mão trêmula do chão, ordenando-lhe em silêncio que a deixasse passar. João reconheceu a mulher. Havia-a visto de soslaio ontem à noite, observando aterrorizada da cozinha como Armando humilhava a sua ex-mulher. Celeste parou de repente ao ver o magnata caído no chão do hospital. O seu olhar passou da surpresa absoluta a um ódio fervente, profundo e visceral. Não se importou com o fato caro de João, nem com a presença do guarda-costas gigante. Avançou até ficar à sua frente, apontando-o com um dedo trêmulo. "O senhor", cuspiu Celeste com um desprezo que fez João levantar o olhar. "O senhor é o desgraçado de ontem à noite, o monstro de milhões de euros. Veio terminar o trabalho. Veio ver se a humilhação que lhe fez passar ontem à noite finalmente a matou." João engoliu em seco. O nó na sua garganta era tão grande que quase não lhe permitia respirar. Levantou-se lentamente, apoiando-se na parede. Não se defendeu. Não elevou a voz. Os seus olhos injetados em sangue e o seu rosto desfigurado pela dor apanharam Celeste de surpresa, mas a mulher não recuou. "Sou o seu marido", disse João com a voz reduzida a um fio rouco e fraturado. "Sou o pai do bebê." Celeste arregalou os olhos desmesuradamente. O impacto da revelação pareceu paralisá-la por um segundo. Depois soltou uma gargalhada amarga, seca e cheia de veneno. "O marido?" Celeste encurtou a distância cravando os seus olhos nos de João. Onde raio estava o marido quando essa menina chorava até vomitar na casa de banho do restaurante porque não tinha nem para um paracetamol? Onde estava o pai do ano quando ela comia os restos dos pratos dos clientes? Porque levava 3 dias sem provar bocado para poder pagar a clínica.
Cada palavra de Celeste era um tiro a queima-roupa direto ao peito de João. Ele já conhecia os dados frios graças a Lopes. Conhecia a extorsão dos seus ex-sócios. Conhecia os 400 mil euros transferidos para as Ilhas Caimão. Conhecia a ameaça de morte que a obrigou a fingir que não o amava. Mas a crueza do que Valentina havia vivido dia após dia, a realidade física do seu sacrifício estava a esvaziá-lo vivo. Eu não sabia. Sussurrou João, fechando os olhos com força, deixando que as lágrimas voltassem a brotar. Mentiu-me para me proteger. Pensei que me havia abandonado por outro. Pois claro que o protegeu. Pedaço de cego. Explodiu Celeste batendo no peito de João com ambas as mãos. Um ato pelo qual Lopes teria partido pescoços em qualquer outra circunstância. Mas João deixou-se bater, recebendo o castigo que sentia merecer. Essa rapariga chegou a pedir trabalho há 8 meses, a tremer como uma folha. Tinha terror de que uns homens de fato preto a encontrassem. Escondia-se cada vez que um carro de luxo passava pela avenida. Vendeu os seus casacos em pleno dezembro para comprar cobertores baratos e todo o maldito tempo, acariciava a barriga e sussurrava ao seu bebê que tudo ia ficar bem, que o sacrifício valia a pena porque o seu pai estava a salvo. João C. cobriu o rosto com as mãos, soluçando sem controlo, os seus ombros a tremer violentamente. Eu emprestei-lhe dinheiro para os bilhetes de autocarro, continuava Celeste, a sua própria voz quebrando-se em choro. Rogava-lhe que descansasse, que não carregasse as bandejas pesadas. Mas ela dizia que não podia, que se a corressem daquele quarto de sótão, o bebê nasceria na rua. E ontem que o senhor apareceu, vi como a alma lhe caiu ao chão. O senhor era o herói das suas histórias, o homem por quem ela estava a deixar-se morrer de fome. E olhou-a com nojo, deixou que Armando a tratasse como lixo. Basta! Suplicou João, caindo de joelhos novamente, destroçado em 1000 pedaços, a sua testa a tocar o chão frio do hospital. Por favor, já basta. Fui um imbecil. Fui um cobarde cegado pelo orgulho. Daria a minha vida inteira neste maldito instante para estar naquela mesa de operações no seu lugar. Celeste baixou o olhar para o homem mais poderoso da cidade, reduzido a cinzas pelo peso da sua própria arrogância. A fúria da mulher transformou-se lentamente numa profunda pena. Ajoelhou-se a meias e pôs-lhe uma mão no ombro. Pois peça a Deus que ela seja mais forte que o seu orgulho, senhor Guimarães, sussurrou Celeste com dureza. Porque ontem à noite, depois de o senhor ter ido embora, encontrei-a caída no beco do lixo. Estava a perder sangue. Disse-me que já não podia mais. Disse-me, pelo menos ele já me odeia o suficiente para nunca mais me procurar. Já está a salvo. O som metálico das portas duplas a abrirem-se interrompeu a sentença. A luz vermelha de cirurgia apagou-se. João levantou-se do chão como uma mola, limpando a cara manchada de lágrimas, a sua respiração completamente detida. O doutor Silva saiu do bloco operatório. A sua bata verde estava manchada de sangue escuro. Tirou a máscara cirúrgica, deixando ver um rosto emagrecido pelo esgotamento banhado em suor. Suspirou profundamente e olhou para João. Doutor? João mal conseguiu pronunciar a palavra. O terror absoluto, gelando-lhe o sangue. O médico assentiu lentamente. Perdemo-la 2 vezes na mesa. Tivemos que usar o desfibrilhador. O doutor fez uma pausa, medindo as suas palavras à frente do magnata à beira do colapso. Mas a sua mulher tem o instinto de sobrevivência de um animal selvagem a defender a sua cria. Sobreviveu à cesariana de emergência e conseguimos parar a hemorragia interna. João soltou um grito abafado, apoiando-se na parede, sentindo que lhe devolviam a alma ao corpo. Celeste tapou a boca, desatando a chorar de alívio. E o meu filho? Perguntou João com o coração a 1000 a hora. O bebê está vivo. É um menino. Respondeu o doutor, esboçando um levíssimo sorriso compassivo. Prematuro, baixo de peso e com dificuldades respiratórias severas. Acabaram de o intubar e transportar para a unidade de cuidados intensivos neonatais em incubadora. A batalha mal começou para ele, mas está a respirar, senhor Guimarães. A sua mulher, contra todo o prognóstico médico e humano, conseguiu mantê-lo com vida o tempo suficiente. Quero vê-la. Preciso de a ver agora mesmo, exigiu João, o desespero injetando-lhe nova energia. Está na sala de recuperação pós-operatória. Mal está a recuperar a consciência da anestesia, advertiu o doutor. Está extremamente fraca. Um susto forte ou um pico de estresse agora mesmo poderia provocar um infarte. Entre sozinho,
E pelo amor de Deus, tente que não se altere. João assentiu freneticamente. Deixou Celeste a chorar abraçada a Lopes. Empurrou suavemente as portas do corredor esterilizado e caminhou para o quarto do fundo. Iria recuperar a sua família. O quarto de recuperação estava na penumbra. O único som era o apito rítmico constante e milagroso do monitor cardíaco. Cheirava a iodo, a desinfetante forte. E a lençóis recém-lavados. João parou no limiar, sentindo que o ar se espessava. Valentina estava na cama do centro. Parecia uma boneca de porcelana partida. A sua pele tinha uma palidez translúcida. O seu cabelo estava colado à testa pelo suor frio e os seus braços, cheios de hematomas pelas vias intravenosas da transfusão de sangue, descansavam inertes sobre os cobertores brancos. O imenso inchaço da sua barriga havia desaparecido, deixando uma planície vendada que evidenciava o brutal procedimento que acabara de sofrer. João avançou a passo lento, aterrorizado de que o som dos seus sapatos quebrasse a frágil bolha de vida que mantinha a sua mulher a respirar. Parou junto à grade de metal da cama. Observou o rosto que havia amado cada dia da sua vida adulta, o rosto que havia odiado durante 9 meses por culpa de uma mentira fabricada para lhe salvar a vida. O nível de devoção que esta mulher lhe havia demonstrado era algo que ele, com todo o seu poder e dinheiro, jamais poderia pagar nem em 1000 vidas. Lentamente, como se as suas pálpebras pesassem toneladas de chumbo, Valentina começou a reagir. As suas pestanas tremeram. Os seus olhos castanhos abriram-se desorientados, nublados pelos narcóticos, procurando focar o teto cinzento do quarto. O seu olhar baixou lentamente e deparou-se com a figura de fato azul marinho parada junto à sua cama. O corpo inteiro de Valentina contraiu-se de repente. O terror regressou aos seus olhos com a força de um tsunami. A máquina de frequência cardíaca começou a acelerar o seu apito drasticamente. Valentina tentou sentar-se, ignorando a dor lancinante e dilacerante dos pontos da cesariana no seu abdômen. Não, não, sussurrou Valentina, a sua voz soando como papel de lixa, levantando uma mão fraca para empurrar o peito de João. João, vai-te daqui. Calma, meu amor, calma, não te mexas. João segurou-a pelos ombros com uma delicadeza extrema, obrigando-a suavemente a deitar-se sobre as almofadas. Não entendes, soluçou Valentina respirando agitadamente. Lágrimas de pânico puro a transbordar pelas suas bochechas pálidas. Vão ver-te. Se souberem que estás comigo, se suspeitarem que descobriste algo, vão meter-te na prisão. Eles têm provas, João. Vão destruir-te. Vão matar-te. Por favor, vai-te embora. Faz de conta que não existo. Odeia-me, mas vai-te. O nível de sacrifício destruiu-o. Mesmo agora, recém-operada, tendo estado a 1 minuto da morte, o seu único instinto, o seu único pensamento era protegê-lo a ele. O magnata imobiliário, o homem que não baixava o olhar a ninguém no país, caiu de joelhos pesadamente sobre o chão do quarto. O som do golpe ressoou nas 4 paredes. João entrelaçou as suas mãos limpas e grandes com as mãos pequenas, gretadas e magoadas da sua mulher. Agarrou-se a elas e apoiou a testa contra a grade de metal da cama, rendendo-se por completo. Acabou, Valentina, disse João, levantando o rosto banhado em lágrimas, a sua voz firme, mas carregada de uma devoção absoluta. O inferno acabou, sei tudo. Valentina parou a sua luta. O monitor cardíaco estabilizou o seu ritmo bruscamente, como se o coração dela tivesse saltado uma batida. O quê? O quê? O quê? Balbuciou sem poder acreditar. Sei tudo, repetiu João, apertando as suas mãos e beijando os seus nós dos dedos magoados. Conheço os nomes. Arthur Vale, Felipe Souza. Sei da conta nas Ilhas Caimão e sei dos bandidos que te interceptaram à porta da mansão. Sei que vendeste os teus anéis, a tua roupa, todo o teu mundo para lhes pagares o resgate da minha liberdade. Sei que me deixaste sabendo que eu te ia odiar, só para me salvares a vida. O impacto das palavras de João quebrou o último muro de resistência de Valentina. A máscara gélida que havia usado durante 9 meses de agonia e humilhação desmoronou-se por completo. Um soluço primitivo carregado de dor, solidão e alívio escapou da sua garganta. Tinha tanto medo, João, chorou Valentina, apertando a mão do seu marido com todas as suas forças. Todos os dias pensava que te iam fazer mal. Quando me gritaste ontem à noite no beco, pensei que te tinha perdido para sempre. Nunca me perdeste. João levantou-se do chão, sentando-se na borda da cama,
e rodeou cuidadosamente os ombros de Valentina, atraindo-a para o seu peito. Abraçou-a como se fosse o cristal mais frágil do universo. Nunca deixei de te amar, nem um único segundo, mesmo quando o orgulho me cegava. Perdoa-me por duvidar de ti. Perdoa-me por não ter visto que o amor da minha vida estava a imolar-se por mim. Perdoa-me por te ter deixado cair nessa miséria. Valentina enterrou o rosto na camisa manchada e amarrotada de João, respirando o aroma familiar da sua colônia, sentindo-se a salvo pela primeira vez em quase um ano. Choraram juntos, agarrados um ao outro no meio daquela lúgubre sala de hospital, purgando o veneno da separação. Depois de uns minutos, Valentina separou-se ligeiramente com os olhos injetados de pânico repentino. As suas mãos voaram instintivamente para o seu ventre plano. "O bebê!" arquejou ela, aterrorizada. "João, o meu bebê, não. Sinto muito. Diz-me que não o perdi. Está vivo." João sorriu-lhe através das lágrimas, acariciando o cabelo suado da sua mulher, olhando-a com a maior adoração que um homem podia professar. "O nosso filho está vivo, meu amor. É um guerreiro igual à sua mãe. Está na incubadora a recuperar, mas está vivo e a salvo." Valentina fechou os olhos e deixou cair a cabeça sobre as almofadas, emitindo um suspiro de alívio que lhe tirou todo o ar dos pulmões. "O nosso filho", murmurou ela com um sorriso exausto a sulcar o seu rosto emagrecido. João olhou-a em silêncio por uns segundos. O amor e a culpa agitavam-se no seu interior, mas rapidamente foram substituídos por uma energia distinta, mais escura, mais fria. Os homens que haviam feito isto à sua mulher, os cobardes que a forçaram a limpar lixo grávida de 8 meses sob ameaças de morte, iriam pagar com sangue. Já não se tratava de negócios corporativos, isto era uma guerra pessoal. E João Guimarães iria utilizar todo o peso do seu império para os apagar da face da terra. "Tu vais descansar agora", sussurrou João beijando a sua testa. "Vais ficar forte para o nosso filho. Prometo pela minha própria vida que ninguém neste maldito mundo te voltará a tocar. O medo acabou hoje." Valentina abriu os olhos notando o brilho assassino nas pupilas do seu marido. Conhecia João. Sabia que o homem de aço estava prestes a exibir o seu verdadeiro poder. "João, o que vais fazer?" João levantou-se ajustando o seu fato arruinado, adotando uma postura que projetava um poder inquebrável, escuro e letal. "Arthur e Felipe acreditam que me roubaram o meu império chantageando a minha mulher", respondeu João, a sua voz ressoando no quarto vazio como uma condenação à morte. "Vou mostrar-lhes o que acontece quando despertam o verdadeiro dono do inferno. A partir de hoje, eu sou quem dita as regras, e não lhes vou deixar nem as cinzas." O despertar da besta. João Guimarães saiu do quarto de recuperação com o rosto transformado. A vulnerabilidade e as lágrimas dos últimos minutos haviam se evaporado, dando lugar a uma frieza cirúrgica. Os seus passos ressoavam no corredor como marteladas. Lopes, que o esperava lá fora, ficou dessentido de imediato ao notar a aura de morte que emanava do seu chefe. "Lopes", disse João sem parar, "quero que os homens da equipa de assalto se posicionem. Já não estamos a recolher informações, estamos a executar. Senhor Arthur e Felipe estão numa reunião privada no clube de negócios a celebrar o fecho do trimestre", informou Lopes, seguindo o passo rápido do magnata. "Acreditam que o senhor continua afundado no seu escritório ou no seu restaurante de luxo? Não fazem ideia de que encontramos a senhora Valentina." João parou à frente de uma grande janela que dava para a cidade. O sol começava a espreitar por trás das montanhas de Lisboa, tingindo o céu de um vermelho violento. "Acreditam que me têm encurralado com as suas evidências falsas?", murmurou João, a sua voz baixando a um registro letal. "Não sabem que ontem à noite comprei o edifício do Fado Real. Não sabem que tenho o dossiê completo do seu fraude original que a minha mulher pagou para ocultar. E o mais importante, não sabem que acabaram de converter um empresário num carniceiro." Pegou no seu telemóvel e marcou um número de alta prioridade. "Procurador", fala João Guimarães. "Sim, eu mesmo. Tenho um pacote de provas que envolve lavagem de dinheiro, extorsão agravada e tentativa de homicídio. Quero os mandados de captura prontos para daqui a 1 hora. Não me importa quem tenha que acordar. Se o juiz não assinar, eu mesmo comprarei o tribunal." João regressou à entrada da UCI neonatal antes de ir embora. Através do vidro viu a pequena incubadora onde o seu filho, um diminuto ser ligado a cabos, lutava por cada bafo de ar.
O menino tinha os mesmos traços fortes do seu pai e a resistência inquebrável da sua mãe. Resiste, pequeno, sussurrou João contra o vidro. O teu pai vai limpar o mundo, para que tu e a tua mãe nunca mais voltem a ter medo. Minutos depois, 3 carrinhas blindadas pretas saíram do hospital a toda a velocidade. João ia no banco de trás, revendo um tablet com os movimentos bancários finais dos seus inimigos. Arthur e Felipe haviam cometido um erro fatal: subestimar o amor de um homem que não tem nada a perder porque já recuperou tudo. O operativo foi rápido e silencioso. Enquanto o sol terminava de nascer, as carrinhas de Guimarães e 2 patrulhas da polícia judiciária interceptaram os ex-sócios no estacionamento privado do clube. Arthur, gordo e arrogante, largou o seu copo de uísque ao ver João descer do veículo. Felipe tentou correr, mas Lopes derrubou-o contra o pavimento antes que desse 3 passos. João aproximou-se de Arthur, que tremia como uma folha. João, isto é um mal-entendido. Podemos negociar, balbuciou Arthur. João não disse uma palavra. Desferiu-lhe um golpe seco no estômago que o deixou sem ar, e depois inclinou-se sobre ele sussurrando-lhe ao ouvido. Valentina Marques envia-lhes os seus cumprimentos do hospital. Ela sobreviveu e agora vocês vão desejar não ter nascido. Não vão para uma cela de luxo, Arthur. Vão para a zona geral onde os presos sabem muito bem o que acontece àqueles que tocam numa mulher grávida. Enquanto a polícia os levava algemados, João viu como os seus impérios de papel se desmoronavam. Havia recuperado a evidência. Havia destruído os seus inimigos e pela primeira vez, em 9 meses, podia respirar sem sentir cinzas nos pulmões. O preço da redenção 3 meses depois. A mansão Guimarães em Cascais já não era o mausoléu frio e silencioso de antes. O jardim estava cheio de flores frescas e o ar vibrava com uma energia nova. No terraço, sob a sombra de um grande carvalho, Valentina estava sentada numa cadeira de balanço de verga. Usava um vestido de seda branca que realçava a sua beleza recuperada. Embora as suas mãos ainda conservassem pequenas cicatrizes, marcas que ela se recusava a apagar com cirurgia a laser, porque diziam que era uma sobrevivente. Nos seus braços dormia Joãozinho, o bebê, que havia passado 6 semanas na incubadora, agora estava forte e saudável, com umas bochechas rosadas que eram o centro do universo dos seus pais. João saiu para o terraço tirando o casaco do fato, aproximou-se por trás e beijou o alto da cabeça da sua mulher. Depois acariciou com o dedo indicador a mãozinha do bebê. "Como estão os meus tesouros?" perguntou João. A sua voz cheia de uma ternura que ninguém no mundo dos negócios acreditaria ser possível. "Estamos bem, João", respondeu Valentina, dedicando-lhe um sorriso radiante. "Celeste ligou há pouco. Diz que a remodelação do novo restaurante vai de maravilha. Os empregados não podem acreditar que agora são sócios do negócio." João sentou-se ao seu lado. Depois da tempestade, a sua primeira ação foi fechar o Fado Real. Despedir Armando com um processo que o deixou na rua e reabrir o lugar sob o nome O Milagre de Valentina, entregando a gestão e parte das ações a Celeste e aos antigos colegas da sua mulher que a ajudaram quando não tinha nada. "É o mínimo que podia fazer", disse João tomando a mão de Valentina. "Mas nada disso compensa o que passaste. Às vezes acordo de noite e ainda te vejo naquele beco laranja." Valentina pôs-lhe uma mão na bochecha, detendo as suas palavras. "Esse uniforme laranja ficou no passado, João. Foi o preço que paguei para que hoje estejamos aqui. Não o vejas como uma humilhação. Vê-o como a nossa armadura. Ensinou-me que sou mais forte do que pensava, e ensinou-me que tu valias cada gota de suor." João atraiu-a para si, abraçando-a a ela e ao bebê num círculo protetor. O homem de aço havia aprendido que o verdadeiro poder não residia nas contas bancárias nem nos edifícios de 40 andares, mas na capacidade de se sacrificar pelo que se ama. "Prometo", sussurrou João, olhando o horizonte da cidade que uma vez quis conquistar e que agora simplesmente habitava em paz, "que o resto da minha vida será para te servir a ti e ao nosso filho. Nunca mais estarás sozinha, nunca mais haverá segredos." Valentina apoiou a cabeça no ombro do seu marido. O sol da tarde banhava a cena com uma luz dourada. A história que começou com um divórcio fingido, uma traição inventada e um uniforme de limpeza humilhante, terminava ali com a vitória do amor sobre a ambição. João Guimarães, o magnata que tinha tudo, finalmente compreendeu que só foi verdadeiramente rico no dia em que encontrou a sua mulher a limpar mesas na escuridão, porque nesse dia o seu coração voltou a bater.
A justiça havia sido feita. Os inimigos estavam atrás das grades e a família estava unida. O fantasma do uniforme laranja finalmente podia descansar em paz.